TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Rádio e televisão, web, Gospel Brasil, sintonia com a verdade de Deus. Aqui nós queremos abençoar sua vida. 24 horas no ar, sintonize. Você lembra de algumas palavras ou de alguns termos, por exemplo, que no original são uma coisa e quando a gente traduz perde muito sentido? Alguma coisa que a gente possa comparar, que você lembra aí alguns termos? Cara, quase todos os termos têm graus de perda, né? E graus de acomodação diferente. Então, por exemplo, a própria palavra logos, que é a palavra que nas antigas versões se traduzia como verbo e se traduz hoje como palavra. Logos é uma palavra com uma dimensão semântica muito pesada. Se você pensar em como a palavra logos era utilizada dentro da cultura clássica e da filosofia grega clássica, como os judeus, né, os hebreus, pegaram essa palavra para se referir ao ato de Deus falar, o uso da própria palavra dentro daquele contexto já torna o texto denso, já torna o texto profundo. Agora você vai traduzir, no princípio era a palavra. Tipo, qual que é o peso que tem a palavra dentro da nossa língua? Como que assim Deus era uma palavra? Né? Assim, Deus é uma palavra. Que palavra? Não é uma palavra escrita em algum lugar. É a palavra no sentido pleno da mensagem, da essência divina. Né? A curiosidade. Por que antigamente as pessoas usavam a palavra verbo? Era verbo. Por que verbo? Porque verbo está no masculino. Você vai falar que Deus é a palavra? Se palavra é uma palavra no feminino? Né? Então, olha, são preocupações que os antigos tiveram. Mas mesmo a palavra verbo e a palavra palavra não conseguem expressar a riqueza do logos que nós temos. No princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. Né? A NVI traduz como? Para fugir dessa bola dividida. No princípio era aquele que era a palavra. Então você já usou muito mais palavras para expressar o que é uma palavra. Então, quer queira, quer não, a gente perde algumas coisas. Eu acho que foi o Vitor Fontana que diz o seguinte, olhar para as línguas originais é como você olhar para um jogo de futebol numa tela de definição 8K. Né? E você lê uma versão, qualquer uma delas traduzida, é você assistir o jogo de televisão em uma televisão de tubo. Tem gente que vai me ouvir, televisão de tubo, que isso? Nem sabe o que é. Não, era um cubo. Né? Exatamente. Que pesado. Pesado. A tela, né? Todo mundo hoje vê a tela plana, assim, né? Se vê, quase como no espelho. Antigamente a tela era gordinha, assim, tinha uma curva para frente. E era sofrido, né? Porque se a tela fosse desse tamanhinho, né? Não, 29 polegadas era o auge. Era o auge da Sony, né? Depois lançou 29 de tubo tela plana. Nossa, aí 29 tela plana. Tivemos essa época. Você vê o mesmo jogo na tela de tubo e na tela 8K. Você sabe o que está acontecendo. Exato. Você sabe quem está jogando. Você sabe as cores que estão lá. Você sabe qual que é a seleção. Você sabe quem fez o gol. Você sabe ver se a bola entrou no gol. Agora, se você vê numa 8K, você vê até os poros do jogador. Você tem A questão aqui é detalhe. Detalhe de coisas que numa televisão tubo você não consegue ver. Não consegue ver por quê? Porque a televisão em tubo não consegue te entregar com aquele grau de nitidez. Detalhe, nitidez, é o que você encontra no texto bíblico.
Mas a mensagem, a narrativa, você encontra tranquilamente no original, refletido nas versões que a gente tem. É a mesma que transforma vidas há milhares de anos sem as pessoas saberem o grego ou o hebraico. Então as pessoas se esquecem disso, né? Tipo, todo mundo, todos os brasileiros foram, né? Os crentes brasileiros foram salvos como? Com a Bíblia, português. com a Bíblia em grego? Lendo Exato. grego na igreja? Não, foi com português sofrido, foi com o pastor falando errado, foi com o irmão lá humilde tentando pregar o evangelho dentro da limitação dele. É assim que o evangelho progride. E essa é a graça de Deus. E essa é a forma como Deus usa para se fazer presente. Então, olha só que coisa legal. Deus se amolda às nossas limitações para nos transformar. Não tem um milagre maior do que esse, pelo menos aplicado à nossa vida. É uma das maiores providências divinas que existem, né? De fato. Precisa ter. Ter um homem que seja responsável, que vai ser responsável pela sua casa, pelos seus filhos, Sim. que vai cuidar de você, Sim. que vai te dar todo amparo, que vai Sim. te amar. Então, você consegue ver se a pessoa vai ter essas características ou não. Eu já cuido de pessoas já há um bom tempo, na igreja, inclusive. Quantas pessoas que eu alertei, cara, não casa, ó, pra mulher, não casa que vai dar ruim. Não, mas não, Deus falou comigo. Deus falou Ah, é comigo. complicado, né? É a frase que tira toda a defesa de qualquer... Cara, se Deus falou com você, quem sou eu? É complicado, Sou ninguém. gente. Então, se Deus falou, você que sabe. Depois dá errado. Casar com uma palavra eu acho muito complicado. Só com uma palavra. E esquecer os outros critérios. Porque assim, o que é a palavra de Deus para nós? É o nosso manual de vida, não é? Ela nos capacita para fazer boas escolhas. Então vamos supor, eu tô vendo que a palavra de Deus tá falando que o jugo desigual vai dar ruim. Eu tô vendo que a palavra de Deus fala que a hombridade é isso, isso, isso. E esse rapaz aqui não tá nada se parecendo com isso. Mas eu tenho uma palavra. Vamos ver em que contexto foi essa palavra. A palavra fala que a gente precisa julgar a profecia. Sim. Se submeter. Então, não existe a Bíblia não pode brigar com uma profecia. Eu sempre vou ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem negociação. Então, isso do tem uma palavra, eu fico bem pezinho atrás também. Porque a palavra, ela confirma algo que o Senhor já nos falou no nosso testemunho interior e na palavra de Deus. Se não bate, então essa profecia precisa ficar... E quando a pessoa fala pra você, que nem eu costumo dizer aqui pro Diogo, dá aquela trucada, fala assim, Deus me falou. Tipo assim, olhando nos seus olhos, quem é você pra ser mais do que Deus? Porque às vezes Sim, sim. quer peitar o pastor e falar, eu vou casar. Qual que é a... Pra você ajudando agora líderes aí. Olha, O que namoro, responder? até o momento de você dizer sim no altar, dá tempo de você dizer não. É isso que eu falo. Então, assim, se uma liderada chega pra mim nesse aspecto e fala, né, tô decidida, eu falo, cara, eu vou orar muito pra você mudar de ideia até o momento de dizer sim, porque namoro dá errado, beleza, namoro é pra terminar, seja terminando mesmo ou seja no casamento. Agora, casou, meu filho, você vai ter que fazer dar certo. A aliança não é brincadeira, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente, como liderança, a gente aconselha, a gente ora, a gente mostra na palavra. Mas como eu disse, a paixão muitas vezes ensurdece, emburrece, e são lentes muito, né, você vê tudo floreado, é complicado. Então a gente ora muito também para cair as escamas dos olhos. Eu orava quando eu estava interessada em algum rapaz, e eu via que eu queria muito aquilo, e a minha liderança começava a se opor, ou meu pai e minha mãe começavam a se opor, eu começava a orar assim, Senhor, então me mostra. Não era nem tira do meu coração o sentimento, porque às vezes a gente mistifica muito, né? Ai, se não é essa vontade, tira. E a gente fica o dia inteiro vendo foto da pessoa. Pensando. Não dá, você não ajuda. Mas eu falava, Senhor, então me mostra alguma situação que eu veja claramente que não vai dar certo. E eu ficava atenta. E daí o Senhor ia me mostrando. Olha essa situação. Meu Deus do céu, eu não quero isso pra mim. Olha isso, realmente eu não quero isso pra mim. Então tem que ser corajoso. Pra pedir, para fazer esse tipo de oração, você tem que ser corajoso. Sim. Sabe, minha sogra é uma mulher de Deus, né? Minha esposa nasceu na igreja, se desviou no meio do caminho, com a separação dos pais, e voltou para Jesus com 30 anos. Minha esposa conta que a minha sogra, quando ela entrava em algum relacionamento, ela sempre orava, Senhor, se não é de ti esse homem que você tira do caminho dela. E Deus tirava os relacionamentos. Oração de mãe. Minha sogra é uma mulher de oração. Sim. Aí chegou eu. Eita, e o medo? Aí cheguei eu lá, um dia eu fui entregar um presente pra minha esposa
pra ela entregar pra... Eu nem conheci ela, só fui lá entregar. Ó, entrega pra Jaqueline e tal. E a Jaque falava da oração dela. Beleza, agora ela vai degladiar nas orações. Vamos ver se ela vai ser mais forte que a minha. Eu falo pra Dona Maria, venci. Ganhou, levou o prêmio. Mas quão importante também os pais, a oração dos Sim, pais. Sim. E ouvir pai e mãe e ter um conselheiro, assim, sabe? Porque os adolescentes têm um tempo, um momento, uma fase ali, que tudo que o pai fala, ele quer o contrário. É. Eu já tive essa fase também. Todos Mas nós, a gente passou por isso. é bom se cercar de conselheiros na igreja, procurar gente mais velha. E eu falo, gente, amigo de 17, 18 anos, ele pode dar conselho. Mas vai pra uma fase acima. sim, Então, eu sou solteira. Qual que é a fase acima? Eu vou procurar um casal que já tem anos de caminhada. E aí, pergunta não só... Se é moça, pergunta não só pra moça. Pergunta pro marido dela. O que você acha de fulano? Homem não vai mentir. Ele vai falar, esse cara tá com conversa pra cima de você. Sai fora. Sim. Esteja disposto a ouvir. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Por isso que a gente não procura o conselho. Então, se cercar de pessoas que andaram mais milhas com Jesus do que você e estar disposto a ouvir. E assim, o testemunho, né? Esse rapaz trabalha na igreja, ele faz o quê com o que ele tem em mãos? Ele serve, ele sabe pra onde ele tá indo, ou ele tem 35 anos e joga videogame o dia inteiro na casa da mãe, não paga nada. Você entendeu? Então, assim, às vezes, não, mas ele é crente, ele vai na igreja todo sábado. Beleza, às vezes tem Jesus, mas tá aí com esses frutos rasos, não dá? Pra casar não dá. Deus abençoe, vai ser salvo, mas não quer casar, né? Não tá pronto pra isso. Então, tem bastante tarefinha de casa aí nesse livro, tem bastante dicas boas. E eu começo ali, ficar na clínica, passou um mês, que eu estou ali na clínica, aí eu resolvo ligar pra Pamela. Aí eu falei, agora é a hora. Depois de quanto tempo internado? Dias? Eu não tinha nem um mês, eu tive até uns 25 dias, mais ou menos. Aí eu ligo pra Pamela e falo, vou reconquistar a gata. Chegou o momento. Chegou a hora. Chegou a hora. Os meninos do quarto falam assim, você tem certeza? Eu tenho. Tá no papo. Ligo pra Pamela. E aí, gata? Tudo bem? A Pamela responde, o que você quer, Lucas? Que isso, gata? Tá seca? O que tá acontecendo? Não quer falar comigo direito? Lucas, eu vou te dar 4 princípios para que você passe na sua internação. O primeiro princípio, tenha um encontro face a face com Deus. O segundo princípio, tenha um encontro com você mesmo. O terceiro, se reencontre e se conecte de novo com seus filhos. E o quarto, talvez, só talvez, nós vamos reatar o nosso casamento. Ai, eu desliguei tão bravo. Desliguei o telefone. Olhei pros rapazes do quarto e falei assim, agora eu vou ficar bonito de novo. Ela vai ver. Ficar no shape. Agora, tô engordando. Quando eu sair daqui, ela vai ver, eu vou ficar com um monte de mulher. Eu não tinha engordado 2 quilos ainda. Tava me achando. Chegou a emagrecer quantos quilos? Eu cheguei a pesar 53. 53 quilos. Eu tenho quase 1,90 de altura. 50, é muito magro. É muito. É muito magro. Tava realmente muito magro. Como diz em São Paulo, a capa da gaita, né? Eu ia falar da gaita. Você ia Eu ia falar, só tá a capa da gaita. Chassi do grilo. Chassi do grilo. São Paulo a gente usa muito essa gíria, né? Então não liga não, é coisa de São Paulo. E eu tava muito magro. Mas essa fala da Pamela, pra mim, não foi a Pamela que me falou. Né? Eu reconheço que foi o Espírito Santo de Deus usando aquela mulher. Talvez se a Pamela tivesse cedido naquele momento, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas eu precisava ouvir de alguém que eu confiava, alguém que eu sabia que tinha um amor por mim, daquilo que eu precisava realmente passar naquela clínica. Eu lembro que passou uma semana que eu tô na clínica, depois dessa fala da Pamela, eu ainda bravo com ela. E entra um pastor nessa clínica e ele prega a história de Jacó. Encontro Com Deus. Encontro com Deus. Glória do Jaboque. Pastores, eu lembro que no final da pregação, ele fez um apelo. Eu fui o único que fui lá na frente. Mas eu não fui de qualquer jeito. Eu me ajoelhei, olhava para aquele pastor e falava assim, enquanto não tiver esse encontro, você não vai parar de orar por mim. Naquela noite,
drogado, o nóia, o improvável, aquele que a sociedade fala que não tem jeito. Eu tive um encontro com Deus. Eu fui encontrado. E a partir daí eu precisava agora viver o segundo processo, que era o encontro comigo mesmo. Pra quem não sabe, o dependente químico, ele para de se olhar no espelho. Ele começa a emagrecer, ele começa, não faz mais barba, não faz mais nada. Então o espelho, A gente perde a nossa identidade. você né? perde totalmente a identidade. Faz coisas que até Deus duvida, cara. Você não consegue se olhar. Porque o olhar no espelho é você ter lembranças de alguma coisa errada que você fez. Né? Então você não quer mais olhar. Eu lembro que nesse dia eu estava vivendo um processo bom na clínica e eu podia sair para comprar uns doces numa bomboniere, né? E eu fui sozinho. Porque o pastor daquele queria me testar, né? Você vai sozinha. Tá o dinheiro, vai lá, dá uma volta. Busca os seus doces e volta. E eu fui. Fui, voltei. Só que na volta, um casal de velhinhos vem de frente comigo. Esse casal de velhinhos olha pra mim e fala assim: nossa, moço bonito, que dia lindo hoje. E eu comecei a chorar. Chorar. Os velhinhos não entenderam nada, foram embora. Ou deve ter falado, que louco, né? O cara. Você pensou, né? Já tô bonitão de novo, já. Já engordei, já. Pô, legal, hein? Primeira conquista, né? E eu começo a chorar por conta daquela fala dos velhinhos. Sabe por quê? Porque quando eu andava nas ruas, as pessoas atravessavam porque era o nóia, era o bandido. Morador de rua. Era o morador de rua, era o sujo. Naquele dia, aqueles senhores viram um homem que tinha um encontro com Deus. Naquele dia, aqueles senhores reconheceram um servo de Deus. Aquele dia, aqueles senhores reconheceram o Lucas, que faz parte da sociedade. Eu lembro quando eu volto pra dentro da clínica, eu volto tão feliz, mas tão feliz. Eu começo a compartilhar com a galera Nem isso. ligava pros doces mais. Nem queria mais saber do doce, porque pra mim era o meu segundo processo. O reencontro comigo mesmo. Eu precisava me olhar de novo. Naquele momento eu queria fazer barba. Eu queria cortar meu cabelo. Eu queria vestir roupa Na época nova. Você tinha cabelo pra cortar ainda? Não, já não tinha. Poxa, eu tentei disfarçar, ele me queimou agora, mentira. Que os calvos não fiquem bravos. Poxa, vocês estão vendo, né? Vamos fazer a comunidade contra ele. Então, eu queria estar cheiroso de novo, sabe? Coisa que você perde com a dicção. Dignidade, né? A dignidade, perfeito, essa é a palavra. É a dignidade. Aí, eu lembro que passa mais um tempo e eu começo a viver agora, eu preciso do terceiro processo. As pessoas que a gente mais ama na Terra. Os meus filhos, a minha esposa. Deixa eu contar algo pra vocês. Todo o tempo que eu estive nas ruas, em que eu achava que minha esposa é nova, bonita, eu achava que a Pamela estava com outros homens, usufruindo do mundo. Aquela mulher, ela estava dentro da igreja com as 3 crianças. Ela permanecia firme em oração. E ela ensinou uma oração para as crianças. Todas as noites, durante esses 2 anos, as crianças faziam uma oração, e a oração era a seguinte: Deus, cura o dodói do papai. Traz ele de volta para casa. Todas as noites, eles tinham o alvo na parede e eles faziam essa oração. Nós queremos ver o papai. Então eu peço para Pamela para que ela traga as crianças para que eu pudesse vê-las. E ela traz. Eu lembro que no dia anterior eu cortei cabelo, arrumei uma roupa emprestada de um cara da clínica. Sei que na hora que eu sabia que a Pamela estava chegando, eu passei tanto perfume que do Grajaú ela sentia no Guarulhos. E o coração disparado. Coração disparado, eu não dormia à noite. Parecia o primeiro encontro. Primeiro encontro. Hoje eu conquisto. Hoje Minha vida começa a voltar ao normal. Hoje começa. Hoje eu vivo o terceiro processo. Estou mais perto, né? Eu lembro que as crianças chegam no portão da clínica e quando abrem, elas saem correndo. E eles põem no meu colo e dizem assim: papai, eu te amo tanto.
tava com tanta saudade, papai. A gente orou esse tempo todo para que Deus curasse logo o seu dodó e você voltasse para casa. Eles oraram, pastores, durante 2 anos. 2 anos orando para que o papai pudesse voltar. E o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, ele ouviu aqueles pequenos. E agora o papai estava sendo curado de novo. Passa-se mais um pouquinho dos dias e agora eu posso passar um final de semana em casa. E eu peço pra Pamela, deixa eu ir. Deixa eu ir ver as crianças, ficar um pouquinho com vocês. Até briguei com ela, eu durmo na sala, você dorme no quarto, tá tranquilo. Quando eu tô chegando na porta, a Pamela fala assim, por favor, você me avisa quando você estiver na porta. Porque antes de você entrar, eu quero mostrar para as crianças o milagre que Deus operou através da oração deles. Eu preciso que eles tenham e entendam que a oração deles foi atendida. Eu preciso que eles compreendam aquilo pelo qual eles oraram durante todo esse tempo. Eu preciso trazer à memória deles aquilo que lhe dá esperança. Uau. As suas filhas tinham quantos anos aí? Maitê tinha 5, a Lana 3 para 4, o Gael recém-nascido, o Gael tinha bem pouquinho tempo, acho que o Gael devia ter uns 5, 6 meses, se me falha a memória, eu sou péssimo com datas. Sim, mas eram pequenos, eram bem pequenininhos. Então a Pamela precisa trazer a memória deles, aquilo que dava esperança. E eu lembro que eu tô atrás da porta de casa, aviso ela, fico atrás da porta, e ela colocou os 3 da mesma forma que eles ficavam todas as noites, de joelho no chão da sala. E eles estavam orando. Deus, cura o dodói do papai. Traz ele de volta para casa. E eu abri a porta. A minha filha mais velha, a Maitê, ela se joga no chão e grita, Deus, você ouviu a minha oração. O meu milagre chegou. Uau. Uma mulher de fé. Filhos de fé. Os nossos filhos precisam viver experiências com Deus. As nossas crianças precisam entender quem é Cristo. Não simplesmente de uma escolinha da igreja. Não, eles precisam ter exemplos dentro de casa, de olhar e falar, senta aqui, filho. Deixa eu explicar para você quem é o Jesus que o papai e a mamãe servem. Vem viver experiências com Deus assim como eu vivo. Deixa eu mostrar para você quem é esse cara, não só para que você ouça falar, mas para que você conheça em verdade, em profundidade. Eu posso dizer que tão pequenos, os meus filhos possuem experiência com Deus. Sim, uma experiência poderosa. E se você conversar com o Gael, 5 minutos, você vai falar assim, esse menino aí dá pelé em muitos. Em Bíblia. Em oração. Quem tem filha, você como pai, sabe o quanto filha é ligada no pai. Quer o pai, precisa do pai. A Maitê comigo, ela é... Eu falo que ela é minha... Ela até me fala, eu sou sua parceira, né, pai? Ela só não veio hoje que era um pouco mais distante, mas a Maitê, tudo que é lugar. Ela quer estar comigo, ela quer estar do meu lado. A Lana tá na fase... a Lana é mais desapegada, né, com algumas coisas. A Lana gosta de brincar mesmo. A Lana, eu falo que a Lana gosta de patins, patinete, correr, jogar bola. A Lana é um barato. Mais meninona mesmo. Mais meninona mesmo, calhona. é. A Maitê, ela já é mais do carinho, né? A Maitê já é mais do grudinho. É a linguagem do amor, É a né? linguagem do amor. A linguagem da Maitê é literalmente do amor. Carinhosa, né? A Maitê, eu falo que é uma parceiraça, assim. A Lana também. Só que ela é do jeitão dela. Né? A Lana, você não precisa de muito me tocar, não. Sabe? Eu tô aqui. Né? E o Gael também, né? O Gael já é o caçulinho. Então o Gael, ele sabe que ele é o caçula e ele se aproveita disso. Sim. Ele pegou só a sua boa fase. Só agora, uma fase, Gael. Sobre essas coisas de sinais, sobre literalidade, uma coisa que as pessoas muito se apegam também é sobre a marca da besta. Que fala, vai ser na mão, na testa, Vai ser um chip. vai ser um chip. Você tem algum
Então, Alguma menção sobre o que possa ser isso? o texto diz assim, aquele que não receber a marca não pode comprar nem vender. Essa é a informação do capítulo 13. No capítulo 20, a Bíblia diz que aqueles que não receberam a marca foram degolados. Pelo menos alguns daqueles que não receberam a marca da besta foram degolados. Eu não acredito que a marca da besta seja uma questão imperceptível, porque senão não é justo. Por exemplo, é um chip. Tá, a gente já usa chip há alguns anos. A gente usa chip e depende de chip há alguns anos. Meu carro tem chip. Meu celular tem chip. Sei lá, meu passaporte tem chip. Tem chip. Então a gente já usa chip. Todo mundo usa chip há algum tempo já. Há alguns anos. Então, tipo assim, aí chega lá e fala assim, sabe o chip que tá no seu RG? Então, esse é a marca da besta. Fala, então eu não sabia. Se eu soubesse, eu não ia ter o RG. Agora, veja que as pessoas são julgadas por terem recebido a marca da besta. Então, eu não acredito que seja um negócio do tipo de peguei, entendeu? Chega lá no fim e fala, então você já... Peguei, miserável. Te peguei. Pegadinha do malandro. Você tá aí pegando, mas é uma pegadinha do malandro, porque você já entrou sem saber. Não, por quê? Porque o texto, veja, lá em Apocalipse capítulo 20, deixa eu achar aqui, ele fala assim, vi também ainda as almas, versículo 4, dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte, nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses caras que ressuscitam aqui, eles aparecem antes da ressurreição, no radar, lá no capítulo 6, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando abriu o 5º selo, vi almas debaixo do altar, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Eles aparecem a segunda vez no radar, no capítulo 7, eu não sei o versículo, versículo de número 9 também, 6, 9, 7, 9. Uma grande multidão que ninguém podia contar, estava diante do trono do Cordeiro, vestido em vestes brancas, não sei o quê. E no versículo 3, um dos anciãos pergunta, quem são esses de vestes brancas e de onde vieram? E eu respondi, não sei, tu sabes. Esses são os que vieram da grande tribulação. E lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ao 15, razão pela qual se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário de novo, mas agora lá em cima. Aquele que se assenta no trono. Jamais terão fome. Olha que interessante, parece que eles não podiam comer, então. Porque agora está perguntando assim, chega, vocês não vão mais passar fome. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, porque o Cordeiro se encontra no meio deles. E o Cordeiro vai cuidar deles agora. Então parece que essas pessoas conscientemente não aceitaram a marca da besta, porque lá no capítulo 20 fala assim, é aqueles que não receberam a marca. Então se dizer que é um chip, que todo mundo já adere, que todo mundo... Por exemplo, quantos chips você usa? Quantos chips depende? Não sei, sua empresa depende de chip. Diversos. Esse né? microfone deve ter, essa câmera, não sei o que lá. Aí você fala assim, não, é um chip. Tá, e de que marca? Porque, como eu vou saber? Ninguém, quando vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, fala assim, que marca que é esse chip aí? Que empresa que é? Pra saber se eu vou ser do diabo ou não. Não dá, cara. Então, eu acredito que a palavra grega haragma, que é a palavra para marca, né? Ali tem um selo, eu não estou dizendo literalmente, mas é alguma coisa que caracteriza e que você sabe do que você está entrando. Você sabe se você faz parte ou não. Tanto que a Bíblia diz no Apocalipse 13, que quem não faz não pode comprar nem vender. Como se fosse um sistema mundial realmente. Que você adere, entende? Então, é um sistema que você adere de forma consciente. Se você não aderir, você está fora do esquema. Porque só sendo assim, para que esses textos que eu citei façam sentido lá na frente. Porque quando você lê o Apocalipse capítulo 13, então, quem não aderir não pode comprar nem vender. Quem não aderir vai ter que viver como um eremita no meio do mato, coisa parecida. Mas por que ele está lá? Não, porque ele serve a Deus e ele não quer aderir a isso aí, porque ele entende que isso é contra Deus. Agora, se é uma coisa na pegadinha do malandro que tal, meio que não faz sentido para mim.
Então, tomem cuidado com essa ideia, porque já falaram que era o chip, já falaram que é o www, porque Sim, o 666, isso eu vi recentemente. eles falam, por exemplo, porque realmente o número 6 em hebraico é a letra Vav, e Vav em hebraico é a letra V ou W. V e W é intercambiável, né? Seu nome é com Valdir, com V ou com W. Então V e W é intercambiável. Então eles falam assim, 666 é o Vav, 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 que dá o www. Então, tá, então quem tem um site tá lascado? Quem entrou na internet, quem digitou já www, aderiu já é do entendendo Satanás? Então, você tá entendendo? Então, eu não consigo entender que é uma adesão inconsciente. Eu acho que tem que ser consciente, porque se o cara vai ser julgado por aquilo, não faz sentido que seja inconsciente. Entendeu? Agora a gente pensando em João, porque João escreve o Apocalipse. João estava vendo alguma coisa, porque claro que para ele ver, interpretar o que ele estava vendo, vivendo há 2000 anos atrás, olhando coisa de um futuro longínquo que talvez que nem chegou ainda, alguma coisa ele estava vendo. Ele estava vendo alguém com alguma marca, alguém com alguma coisa do braço. Você não pensa assim ou não? Na mão, quer dizer? Penso, mas é muito especulativo, né? A gente apostar exatamente o que ele está olhando. Porque, por exemplo, o João descreve animais que é tipo um helicóptero. Exato. Eu vi um vídeo sobre isso esses Mas dias você olha e também. fala assim, mano, isso aqui é tipo um helicóptero mesmo, que faz um barulho ensurdecedor, que é de ferro e não sei o quê, e voa, e você fala assim, mano, isso aqui é um helicóptero de guerra que lança míssil. Mas isso é a nossa mente que preenche o espaço que ele deixa. Mas ele dá a entender. Então, na marca da besta, ele também está dando a entender, mas eu não tenho fé. Eu acho assim, Diogo, que a teologia verdadeira, ela é revelação. É o que está revelado. Sim. Eu não posso ir além do que está revelado, cara. Entendeu? Então, a nossa teologia é em cima do que está... A gente sabe o que foi revelado, a gente não sabe mais nada. Nós podemos ter os nossos achismos. Exatamente. A gente, fora da revelação, a gente... O que está revelado é. Está revelado isso? Tá. Nós concordamos? Concordamos. Isso aqui está resolvido. Em cima disso, há espaço para especulação. Sim. E a especulação eu respeito. Então, eu acho que não sei o que lá. Tá bom, você acha, né? Qual que é o texto? Não tem como. Não tem texto. Então, tá bom. Então, você acha, vamos respeitar. Você pode estar certo, você pode estar errado. Mas o que está revelado é regra. O que está revelado, o que a gente não consegue entender, e aí entra o campo da especulação. Porque o número da besta, ele fala assim, beleza, quem tem ciência aí calcula. Então, eu nunca consegui. Porque... Ninguém consegue. Já ligaram esse número a Nero, trazendo o Nero como anticristo também, né? Tem a ideia do Nero, mas o Nero, a conta para bater pro Nero tem que dar uma forçadinha ali, né? Colocar um numerinho, mais um. N. Tem um N ali, que é Neron, né? Beleza, entendeu? Então, tem a Ellen White também dá, não sei se você sabia, se você colocar lá, a Ellen White também é da 666. Então, tá dentro do campo da especulação. No campo da especulação, você fala assim, legal, respeito. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não dá para... A gente tem que fazer um risco entre o que está revelado que é e o que a gente discute se é ou se não é. Entendeu? Sim. Então não podemos ser dogmáticos em cima da discussão. Então eu acho que a marca da besta é uma marca, é uma adesão consciente num sistema mundial. Agora, como é isso? Se é o 666, se é o www, se o 666 é um site. Então quem está offline não entra. Espalhando luz, esperança e salvação. Espalhando luz, esperança e salvação. Rádio e Televisão Web Gospel Brasil.